bom dia aos trabalhadores, às trabalhadoras da Sanasa e à sociedade no geral que nos acompanha pelas redes sociais do sindicato, do Sindai Campinas. Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso ciclo de debates do projeto da direção do sindicato, no qual tem como objetivo ajudar os trabalhadores a votar de forma mais consciente possível. E hoje recebemos aqui o Edson Dorta, candidato à Prefeitura de Campinas pelo PCO. É um prazer recebê-lo aí, Edson. Agradeço desde já por ter aceito o convite e estar hoje aí no sindicato para fazer esse diálogo. Eu que tenho que agradecer o convite de vocês, até porque sindicato do Sindai é um lugar aqui que eu tenho muito apreço, porque a gente também é trabalhador, servidor público dos Correios, e a gente, como vocês, a gente está na luta aí organizando contra as privatizações e o fim do serviço público. Sim. Candidato, a Sanasa é considerada por diversos organismos, como a Agência Nacional das Águas, ANA, por exemplo, como a melhor empresa pública municipal de saneamento básico do país. O senhor é contra ou a favor da privatização da Sanasa? Obviamente que eu sou contra não só a privatização da Sanasa, como de qualquer empresa pública do país. O nosso partido, né, levanta como reivindicação do movimento operário o fim das privatizações e a reestatização das empresas que foram privatizadas, né? Porque a privatização nada mais é que a destruição do serviço público, a demissão de trabalhadores, a precarização do próprio serviço e entregar os mercados aí para os grandes capitalistas poderem explorar o povo, e principalmente na questão da água, que é uma questão vital, né? Imagina se privatizar a Sanasa, quanto que não vai subir o preço da água aqui em Campinas, vai ser um negócio insuportável. Então nós temos que ser totalmente, incondicionalmente contra a privatização. Candidato, como seria a política de valorização dos trabalhadores da Sanasa em um eventual governo seu? Primeiro eu queria esclarecer um pouco como é que a gente pensa a política e, no caso, a administração pública, né? Nós não somos um partido tradicional que a gente acha que um indivíduo determina as regras do município. Não vai ser um prefeito. No nosso caso, por exemplo, a gente sabe que nós não vamos ser eleitos, porque a eleição é um jogo de cartas marcadas pela burguesia. A eleição, inclusive, na época que a gente está vivendo de golpe de Estado, em que o presidente da República é uma fraude de uma eleição que só aconteceu por causa do golpe de Estado e por causa da prisão do Lula, a gente também não acha que a eleição aqui vai ser para colocar alguém que realmente vai defender o povo. O povo tem que se defender. Nossa participação nas eleições é nesse sentido. Então, a gente leva para a eleição a própria reivindicação da classe trabalhadora. Por exemplo, se porventura a gente viesse a administrar uma prefeitura, nosso partido, junto com os movimentos sociais, as empresas não seriam administradas pela prefeitura, as empresas públicas. As empresas públicas seriam administradas pelos próprios trabalhadores. E os próprios trabalhadores, através da organização da empresa, eles definiriam a melhoria do trabalho dele, como que se daria a organização dentro da empresa. Então, não é um problema administrativo do prefeito. O controle das empresas tem que ser feito por aqueles que produzem a riqueza da empresa e fazem a empresa funcionar. A gente é a favor que as empresas, todas as empresas públicas, elas sejam controladas pelos próprios trabalhadores através de eleições diretas, em que os trabalhadores escolhem quem que vai administrar, quem que vai determinar quem é o coordenador A, B, C, D, a questão própria do plano de cargos e carreiras dos trabalhadores, etc.
Candidato, como será a política de investimento da Sanasa no governo do senhor? Como eu disse também, entrando na pergunta, porque obviamente que nós não estamos aí com essa ideia de que nós vamos governar Campinas. Nós estamos aqui fazendo um debate de como deve funcionar a cidade do ponto de vista da administração da cidade. No caso do orçamento, o orçamento ele tem que ser definido pela população, né? Nós, por exemplo, somos contra a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma aberração da democracia, porque você tem lá 33 candidatos, 33 vereadores, né? Uma população de 1.200.000 habitantes, ou seja, esses 33 definem, junto com o prefeito, o orçamento para onde eles vão mandar o orçamento da cidade. Obviamente que, como a eleição funciona no Brasil, quem ganha as eleições são os representantes do grande capital, aqueles que financiaram as candidaturas, inclusive, desses vereadores. Então, o orçamento, na atual situação, ela é definida assim: como o candidato A, o vereador A, B, C, D, for eleito pelo esquema da máfia do transporte público, eles vão lá e destinam boa parte da verba para a máfia do transporte público. O outro foi eleito pelo esquema da máfia do lixo, destina a verba para o lixo, e assim por diante. E as empresas públicas, como a Sanasa, eles pegam e falam assim: agora tal candidato, tal capitalista me financiou, ele quer meter a mão na Sanasa, vamos privatizar a Sanasa. É assim que funciona. A gente é contra esse esquema. A gente é a favor de que os municípios funcionem através de conselhos populares. E os conselhos populares, como é a representação real da população nos bairros, nas fábricas, na periferia, etc. e tal, eles vão definir o orçamento da prefeitura, para onde deve se destinar o dinheiro que a prefeitura tem. Entendeu? A ideia de que o prefeito define, você está colocando, na verdade, o dinheiro público na mão de um grande capitalista, porque o esquema das eleições é o esquema de financiamento das candidaturas pelos capitalistas, para que os capitalistas usem o Estado para o seu interesse. Então, nós somos contra esse sistema, esse regime, como funciona as prefeituras, e a gente propõe que tudo seja definido através de conselhos populares. O último balanço social da Sanasa, divulgado no primeiro semestre desse ano, revelou que em dezembro de 2019 a empresa contava com 1.188 trabalhadores contratados por empresas terceirizadas. Como o senhor avalia a terceirização de serviços e postos de trabalho no setor público? A terceirização é o processo de privatização. Você perguntou aí, a primeira pergunta sua é assim: o que o senhor vai fazer? Você é a favor da privatização? Eu já te respondo. A Sanasa está sendo privatizada. Terceirizar é privatizar. Quando tem uma política de que você, ao invés de reforçar os trabalhadores que têm contrato temporário, pode ser por concurso, pode não ser por concurso, porque, por exemplo, nós somos a favor de que todos os terceirizados que estão na Sanasa não precisem fazer concurso público e se enquadrem no quadro de funcionários da Sanasa com a isonomia salarial de todos os outros. Até porque eles já sabem o trabalho, eles já estão fazendo, e isso unifica a categoria. A terceirização também é um esquema patronal para dividir o trabalhador, porque ele cria duas categorias numa mesma empresa. Você tem um único patrão, que é, nesse caso, a prefeitura, mas uma empresa que tem duas categorias. E aí você nunca consegue unificar os trabalhadores para defender os interesses dos trabalhadores em geral. E ainda a burguesia mais malandra, ela às vezes ela fala que você, que é aqui do sindicato do Sindai, não representa os terceirizados. Arruma um sindicato aí
de gaveta, onde vai ter um elemento lá que é representante patronal, para impedir que os próprios terceirizados reivindiquem pelos seus interesses. E o terceirizado também, ele serve também como uma bola de ferro no salário dos trabalhadores que estão lá temporário, porque eles não precisam não têm as garantias que foram conquistadas pelos trabalhadores ao longo da luta, então eles vão puxando o salário do trabalhador para baixo. Então, obviamente que na nossa política, a nossa proposta, que é a proposta do movimento operário em relação a isso, em primeiro lugar, teria que transformar todos esses terceirizados em trabalhadores com a mesma isonomia dos trabalhadores que são temporários, inclusive sem concurso. Já está lá, só muda. Só o RH pega e fala, agora todo mundo vai ganhar a mesma coisa que ganha na função A, B e C, unifica a categoria, e isso daí fortalece os trabalhadores. Segundo, que não teria que ter mais privatização, terceirização, e aí os trabalhadores, de acordo com a sua organização, verificar como que está o desenvolvimento da cidade e exigir, a partir da demanda, a contratação de mais trabalhadores para dar condição para um trabalho de qualidade. Né? O Estatuto da Sanasa limita a 3,5% do quadro de pessoal o total de contratações de funcionários em cargos comissionados na empresa. Como o senhor avalia a contratação de comissionados? Contratação de comissionados na verdade, é o esquema da cooptação, né, do controle da empresa por quem está administrando a prefeitura para os interesses de outros, né? Então, a gente é contra isso, a gente é a favor, como eu disse no início, que a empresa seja controlada pelos trabalhadores. E aí você tem um cargo, sei lá, de diretor, sei lá, eu não sei como funciona, mas de presidente da Sanasa, diretor de tal departamento, que são os cargos comissionados, e aí dentro da diretoria daquele fulano tem os cargos ali que auxilia a diretoria, sei lá. Tudo isso teria que ser ocupado pelos próprios trabalhadores da empresa através de eleições. Eleições com mandatos revogáveis, porque se o trabalhador perceber que a pessoa que ele elegeu está fazendo algo contrário aos interesses dos trabalhadores, os trabalhadores podem ir lá revogar. Porque é o princípio de que quem nomeia é que manda na pessoa. O nomeia é que vai ser representado. Se a nomeação, os cargos comissionados são nomeados da onde? Do cargo executivo. Se o prefeito, como é o caso de quase todas as eleições no Brasil, são elementos que representam os interesses dos grandes capitalistas, a pessoa que é comissionada e vai para aquele cargo, ele nada mais vai fazer que seguir a orientação do grande capitalista para dentro da empresa pública. Se o trabalhador que elegeu, ele vai responder aos trabalhadores. Então, a nossa proposta para organizar uma empresa pública é através das eleições aos cargos de direção, desde presidente até, sei lá, supervisor de operação. O senhor estaria disposto a publicar esse horário eleitoral gratuito na rádio e na TV, os compromissos assumidos hoje aqui no SINDAI? Eu estaria disposto se eu tivesse horário na TV. Isso aqui é bom, essa pergunta é boa porque a gente pode aproveitar para dizer que a eleição não é democrática. Para que o pessoal não ache que através das eleições nós vamos conseguir aí resolver o problema com a direita, né? A direita está fechando cada vez mais o regime político, através do golpe de Estado de 2016, colocaram um presidente num esquema de fraude, que é a eleição do Bolsonaro, e ela tenta utilizar as eleições para legitimar esse golpe de 2016.
Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ir fechando a possibilidade de o negócio sair do controle. E uma das coisas que eles fizeram através dos tribunais, que são representação dos interesses deles, como é o TSE, eles, e através do Congresso Nacional também, eles determinaram que partidos como o PCO, que não tem representação de parlamentares, não tem mais direito a nada. Não tem mais direito a fundo eleitoral, não tem mais direito a horário na TV, não tem mais direito a horário no rádio, e até eles extinguirem de vez, porque a ideia deles é que a democracia ela funciona assim: enquanto a burguesia está controlando bem, eles aumentam a aparência de democracia. Na medida em que eles vão perdendo o controle do Estado, eles vão fechando o regime. Tanto é que agora ainda tem propostas aí da direita, da extrema-direita, de inclusive voltar ao regime militar, né? Caçar, fechar o Congresso, fechar os partidos de esquerda. Então a gente tem que ficar muito esperto nesse processo e lutar contra isso. Em nome da direção do Sindai Campinas, agradecemos por ter aceito o convite, vindo até aqui a saída do nosso sindicato. Você tem 2 minutos para fazer as considerações finais. Eu queria fazer as considerações finais em relação à campanha que a gente está levantando em todos os municípios que a gente lançou candidato, que é a campanha principal das nossas candidaturas, que é lutar contra esse golpe de Estado de 2016. Sem derrubar esse golpe, dificilmente a gente vai reverter esse processo de ataque ao conjunto da classe trabalhadora, como, por exemplo, a privatização da Sanasa. E como o golpe aconteceu em 2016, o Bolsonaro é fruto do golpe. Tanto é que eles precisaram prender o Lula sem provas, uma prisão absurda, e depois, mesmo preso, eles não deixaram o Lula ser candidato em 2018, para que o Bolsonaro ganhasse, como a gente viu depois, com a denúncia do Intercept, o próprio Sérgio Moro virou ministro e tudo mais, que mostrou a fraude escancarada. Diante disso, a gente propõe uma campanha de rua, porque nós estamos também na eleição para chamar o povo ir para a rua, mobilizado, que é a única maneira da gente conseguir as coisas, pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, pela restituição dos direitos democráticos do Lula, e que a esquerda ela se unifique para lutar para que Lula seja candidato a presidente em 2022. Ok. Mais uma vez fica o convite aí da direção do sindicato para todos os trabalhadores da Sanasa que acompanhem o ciclo de debate com os candidatos. A direção enviou o convite a todos os candidatos. Não pode, estamos com algumas agendas, vamos estar divulgando aí nas redes sociais para que vocês possam acompanhar, para que ajude aí o trabalhador a votar de forma consciente nesse processo, entendendo com que o trabalhador da Sanasa tem dupla responsabilidade nessas eleições municipais, por ser da sociedade de Campinas, mas também ser servidor ao povo campineiro. Grande abraço. Beleza? Beleza, Nardo. Deu para entender aí nossa política? Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão.